Olá, eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes, no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação. Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Porunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los. E logo mais, faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor para as nossas crianças e adolescentes. Eu sou o Ricardo Benassi, diretor da construtora MacLúcia. Estamos aqui em Jordanésia, onde estamos lançando o empreendimento imobiliário. Apostamos muito na cidade de Cajamar, principalmente aqui no bairro de Jordanésia. A cidade mais procurada no setor logístico, isso aí atrai muitas empresas para a cidade. E atraindo empresas, com certeza gera muitos empregos. Gerando emprego, gera demanda no setor imobiliário para moradia. E aqui em Cajamar, a MacLúcia está construindo, posso dizer hoje, que é o melhor empreendimento de Jordanésia, um empreendimento com lazer completo, um apartamento bem dividido, são em média 50 metros quadrados, mas se você vir aqui visitar nosso apartamento decorado, você vai ver que esses 50 metros quadrados são muito bem aproveitados, a arquitetura foi muito bem definida. E eu queria convidar você para vir visitar aqui o nosso empreendimento e desfrutar daqui 36 meses de um apartamento padrão MacLúcia. Transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso. Boa noite, população cajamarense.
Conforme o nosso compromisso de estar apresentando para vocês os candidatos ao Conselho Tutelar desse ano, estamos aqui hoje com o Kleber, a Gláucia, a Valquíria, que está para chegar, né? E a doutora Renata. Antes de eu começar a mostrar o tema de hoje, que a gente vai estar conversando, eu queria colocar para vocês os pontos que a gente vai ter de votação neste ano. Então, toda a comunidade que vota no entorno do Polvilho vai ficar centralizada na Escola São Luís. No distrito de Jordanésia, a escola escolhida é a Escola Antônio Pinto. Na parte central da cidade, vai ficar todos localizados na Escola Veneranda. E ainda haverá um ponto no quilômetro 43 e outro no Ponunduva. Tá? Então, veja direitinho a escola que você vota e domingo, dia 6, esperamos por vocês. Tá? A gente vai falar hoje, conversar com as pessoas aqui, sobre sexualidade, gravidez na adolescência e abusos da família. Então, esse é um tema recorrente que a gente atende muito. Tá? Então, é abuso e violência sexual, a falta de controle parental nos casos de abuso sexual, retrato dos agressores e sua relação com as vítimas, essas vítimas, crianças e adolescentes. Perfil da criança que sofre abusos ou violência sexual. Estímulo da sociedade quanto à forma de comportamento sexual que é direcionada a meninos e meninas. Né? Gravidez na adolescência e DST. Tá? Então, agora, vocês fiquem com o Guina e com a equipe aqui. Tá? Uma boa noite. Olá, boa noite. Direto do estúdio da Top TV On, aqui em Cajamar, começa agora o segundo dia de debate entre os candidatos a conselheiro tutelar de Cajamar. Recebemos ontem para o debate os seguintes candidatos: Damião de Paiva Queiroz, Denise Marques Carreteiro, Elaine Cristina Nascimento. Os candidatos sorteados para o debate de hoje, 1 de outubro de 2019, são Gláucia Fogaça de Almeida, Kleber José Araújo, Renata Cirino Ferreira e Valquíria Correia de Oliveira Soares. Amanhã, quarta-feira, 2 de outubro, teremos os seguintes candidatos: Amaral Maurício Moura da Silva, Manuelita Aparecida Barbosa Mendes, Marivalda Nunes, Otonei Soares Garcia. Na quinta-feira, 3 de outubro, é a vez dos candidatos: Érica Macedo Brahim, Gláucia Mendonça dos Santos, Odair Tomé, Zenilda Gonçalves dos Santos. Fechando o ciclo dos debates na sexta-feira, 4 de outubro, entre os 18 candidatos concorrentes à eleição de conselheiro tutelar de Cajamar, teremos nesta bancada os seguintes candidatos: Nialdaz de Araújo Pereira, professora Nil, Rosângela Aparecida Santos Manfrini e Virgílio Gonçalves Neto. Lembrando que a ordem do dia dos debates se deu através de sorteio entre todos os candidatos. Esta é uma oportunidade para você, eleitor, avaliar o conhecimento e decidir quem tem mais condições de assumir uma das 5 vagas nos próximos 4 anos de conselheiro tutelar em Cajamar. A nossa maior preocupação é que esses encontros sejam úteis para você. A eleição para conselheiro tutelar de Cajamar ocorrerá neste domingo, 6 de outubro, das 9 às 17 horas, nos seguintes locais: bairro São Benedito, Escola Guilhermina Couto de Oliveira; Cajamar Centro, Escola Veneranda de Freitas Pinto; Jordanésia, Escola Antônio Pinto de Campos; Polvilho, Escola Professor Ronaldo Pérez Geraldi; a antiga Escola Jardim São Luís; e no Ponunduva, a Escola Demétrio Rodrigues Pontes. Vamos conhecer agora as regras do debate, mas antes nós conhecermos, tá? Está me auxiliando aqui nos trabalhos de hoje a apresentadora da Top TV On, Carol Valério. Obrigado, Carol. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, os candidatos respondem às perguntas feitas pelo mediador. Um candidato responde a pergunta em 2 minutos e o outro candidato faz o contraponto em 1 minuto.
Todos os candidatos responderão uma pergunta e farão um contraponto. No segundo bloco, eles respondem as perguntas elaboradas pelos internautas. Então, você que está nos assistindo, tá? Mande as perguntas aqui com o tema de hoje, tá? Para que eles possam responder, tá? A gente precisa da participação de todos os cajamarenses. A lógica das perguntas dos internautas é a mesma do primeiro bloco. Todos os candidatos responderão uma pergunta e vão fazer um contraponto. No terceiro bloco, os candidatos terão 1 minuto para fazerem perguntas entre si. O tema é livre. A réplica terá 1 minuto também. A tréplica terá 30 segundos. No quarto e último bloco, é a vez do pinga-fogo para a pergunta feita pelo mediador. O candidato só pode responder com sim ou não. Ainda terá 1 minuto para as considerações finais. A ordem das respostas foi definida agora há pouco num sorteio. Lembrando a todos que estão nos assistindo que o tema hoje é sexualidade, gravidez na adolescência e abusos da família. Então, internauta, você vai ter que trabalhar com esse tema para mandar perguntas aqui para os nossos 4 candidatos. Bom, nós vamos começar então este debate com a apresentação dos candidatos. Cada um terá 1 minuto para fazer a sua apresentação e dizer por que quer ser conselheiro tutelar nos próximos 4 anos. Então, conforme o sorteio feito antes desse debate, o primeiro ou a primeira a dizer por que quer ser conselheira tutelar e se apresentar é a candidata Gláucia. Por favor, Gláucia, você tem 1 minuto. Boa noite a todos. Meu nome é Gláucia Fogaça. Eu sou servidora pública aqui em Cajamar, na área da saúde. Eu fiz pedagogia e atualmente eu faço o curso de Direito. Eu moro no distrito do Polvilho e o que me motivou a me candidatar para o Conselho Tutelar foi as questões do dia a dia mesmo, né? Porque hoje em dia a criança ela está exposta a várias situações assim, de violência, né? Tanto físicas como psicológicas, né? Então, o papel do conselheiro tutelar é muito importante, né? Para proteger os direitos da criança e do adolescente, né? Então, foi isso que me motivou, né? Você tem 10 segundos ainda, gostaria de usar, Gláucia? Então, eu gostaria de estar falando o meu número, né? Que é o número 5, né? No dia 6 de outubro, vote número 5. Ok, Gláucia, muito obrigado. Vamos para a candidata Renata. Renata, você também tem 1 minuto. Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Cumprimento com respeito os meus concorrentes. E quero dizer que meu nome é Renata, eu sou advogada em Cajamar, militante há 4 anos pela Defensoria Pública. Sou casada, mãe de um filho de 22 anos e uma menina de 7. Resido aqui no município há 35 anos e tenho interesse em contribuir com o Conselho Tutelar em relação aos meus conhecimentos técnicos como advogada para a melhoria da assistência às crianças e aos adolescentes, e inclusive no que diz respeito à educação inclusiva, que é muito carente no nosso município. Gostaria que vocês me recebessem pela confiança do trabalho que eu pretendo prestar e conto com a colaboração de todos os munícipes a participar. Ok, Renata, muito obrigado. Agora é a vez da candidata Valquíria. Por favor, candidata, você também tem 1 minuto para se apresentar e dizer por que quer ser conselheira tutelar. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas. Eu me chamo Valquíria, eu tenho 31 anos, eu sou mãe de 2 filhos, da Maria Eduarda, de 10 anos, e do Davi, de 6 anos, né? Já há muitos anos, cerca de 10 anos, eu trabalho com a criança e com o adolescente, principalmente com o adolescente. Eu tenho uma preocupação muito grande com a formação do adolescente. Eu cresci num local difícil, perigoso, e graças a Deus a gente conseguiu evoluir, está crescendo, né, dia após dia. Então nós sabemos que é muito importante nós termos pessoas envolvidas, né,
por essas causas. Então, eu pretendo ser conselheira tutelar, já sou conselheira suplente, passei alguns meses no Conselho Tutelar. É um trabalho de extrema responsabilidade, que exige da gente que realmente se esteja envolvido com a causa. Eu gosto do que eu faço, peço para que todos votem no próximo dia 6, em mim, né, e dê esse voto de confiança. Meu número é 16. Ok, Renata. Desculpa, Valquíria, muito obrigado. Finalizando a apresentação, vamos conhecer o candidato Kleber. Por favor, Kleber, você também tem 1 minuto para se apresentar e dizer por que quer ser conselheiro tutelar. Boa noite a todos, boa noite aqui meus concorrentes. Meu nome é Kleber, sou casado, eu tenho 3 filhos, pai da Érica, do Júnior e da Mariana. Sou casado com a Elzi. Eu trabalho com a criança desde 1982, criança e adolescente. E também eu percebo a fragilidade de cada criança e de cada adolescente. Por isso que eu me dediquei a entrar no Conselho Tutelar, em trabalhar mesmo na proteção das crianças e dos adolescentes. E eu moro aqui há mais de 40 anos em Cajamar e vejo realmente a necessidade que nós precisamos de estar trabalhando em prol dessas crianças e dos nossos adolescentes. Então, eu peço a todos realmente que vote consciente, vote no número 07, vote em Kleber. Muito obrigado. Ok, então esta foi a apresentação dos 4 candidatos hoje nesse debate. Tá? Lembrando que nós temos debates ainda na quarta, quinta e sexta-feira. No domingo nós temos a eleição para conselheiro tutelar aqui de Cajamar. Tá? A Top TV On estará ao vivo nos 5 postos de votação e também na apuração que vai acontecer no Ginásio de Esportes Manuel Álvares, aqui em Jordanésia, a partir das 18 horas. É isso, né, doutora? Correto. Ok? Muito obrigado a todos. E lembrando a você que está assistindo esse debate, você pode participar. É só mandar a sua pergunta aqui através do Facebook, Top TV On Brasil, ou também em box. Todos apresentados, então nós vamos ao debate. Primeiro bloco é o bloco das perguntas feito aqui pelo mediador. A pergunta é para a candidata Renata. Tá? Esse sorteio foi feito anteriormente aqui nos estúdios. Tá? Renata, a resposta é em 2 minutos. O contraponto, tá, da pergunta vai ser feito pela candidata Gláucia. Trago aqui um excerto de um texto e você, aí em seguida faço a pergunta. Ok, Renata? A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma das formas mais perversas de violência, pois se caracteriza pelo uso da sexualidade desta população de maneira a violar os seus direitos sexuais e sua intimidade. Esta faceta da violência apresenta-se de maneira desigual e é estabelecida pelas relações de poder, mando e obediência, principalmente quando a vítima é uma criança ou um adolescente. A violência sexual, devido à sua complexidade, divide-se em abuso sexual intrafamiliar e extrafamiliar, e exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes. A pergunta que faço é: como conselheira tutelar, se eleita for, como agiria em uma denúncia sobre abuso sexual intrafamiliar? 2 minutos, candidata. É um tema bem complexo, delicado, um tabu na sociedade, apesar de ser recorrente e frequente as denúncias e os acontecimentos e as crianças que estão expostas. O maior cuidado do conselheiro é não se colocar na condição de policial ou de investigador, mas de um mediador da própria família, tendo em vista que se trata de um problema dentro da família e muitas vezes é realizado por pessoas muito próximas, íntimas. Então, o ideal é que essa criança seja encaminhada para um setor de psicologia, para ser analisado por um especialista, por um profissional da área, que tenha a competência de identificar a realidade e a concretitude deste abuso,
para se iniciar um procedimento de afastamento desse abusador, de aconselhamento e de acompanhamento dos outros familiares, ou, dependendo da situação, será necessário retirar essa criança do lar para uma assistência, ser recolhida em uma instituição para ser tratada e solucionada a questão desse abuso intrafamiliar. E é muito difícil de diagnosticar porque se dado sobre a relação de confiança e de poder. E muitas vezes existe o medo, a criança é colocada na condição, é um segredo nosso, não pode ser dito para ninguém, e acaba que fica muito difícil também a comprovação desses fatos. Portanto, o conselheiro ele tem que ser muito cuidadoso, porque é um tema bem complexo e precisa ser tratado com todo cuidado. E o conselheiro ele tem a sensibilidade de perceber, mas ele precisa de um profissional. Ok, Renata, obrigado. Tá? O contraponto é feito agora pela candidata Gláucia, que ela tem 1 minuto. Bom, vou só complementar a fala da Renata, né? Que realmente a questão do abuso intrafamiliar, ele é praticado por uma pessoa que tem convívio, né, com aquela criança, né? A criança tem confiança naquela pessoa e, assim, é muito difícil de estar identificando, né? Então, quando surge uma denúncia lá no conselho tutelar, o conselheiro tem que ir até residência e estar apurando, verificando e, se comprovado, tá punindo, né, o abusador, retirando ali a criança daquele lar, né, ou retirando o abusador, também afastando ele daquele lar e punindo, né, com 10 segundos, candidata. medidas legais, né, porque abuso, estupro, né, menor de 14 anos é crime, né, com pena aí. Ok, muito obrigado. A candidata Gláucia, que fez aqui o contraponto da pergunta que foi feita para a candidata Renata. Segunda pergunta. A segunda pergunta é para a candidata Valquíria. Valquíria, você também tem 2 minutos para responder, e quem que vai fazer o contraponto da tua pergunta é o candidato Kleber. Também vou fazer a mesma coisa da primeira pergunta, trago um trecho aqui de um texto e em seguida faço a pergunta. Casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes são mais comuns do que se imagina. Dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, por exemplo, mostram que 70% das vítimas de estupro do país são menores de idade. Segundo dados do Disque 100, Disque Direitos Humanos e do Sistema Único de Saúde, mais de 120 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes foram registrados no país entre 2012 e 2015, o equivalente a pelo menos 3 ataques por hora. A pergunta que faço é: você, como conselheira tutelar, se eleita for, como saberia identificar um adolescente que está sofrendo abuso sexual? Valquíria, você tem 2 minutos para a resposta. Identificar um adolescente que está sofrendo abuso sexual não é uma tarefa fácil, mas existem alguns sinais, né? Um adolescente que geralmente ele é muito comunicativo, né? Ele tem sempre um bom relacionamento ali com os amigos. Ele tem um bom relacionamento com os amigos, né? E de uma hora para outra, esse adolescente, ele passa a ficar muito introvertido. Ou seja, ele passa a ficar muito quieto. Os pais começam a observar que há uma alteração de comportamento, que tem algo inadequado. Quando esse tipo de denúncia, ela chega ao conselho tutelar, muitas vezes pelos pais, né? Porque os pais também reportam esse tipo de alteração de comportamento, nós temos que, primeira coisa, encaminhar esse adolescente para um tratamento psicológico. Nós temos hoje um atendimento na rede chamado escuta especializada, né? O conselheiro tutelar, ele não pode ouvir a criança ou o adolescente, para não vitimizar ainda mais aquela situação que aquele adolescente já está vivendo.
Então, nós encaminhamos para a escuta especializada, que é um profissional da área, um psicólogo, que vai fazer as perguntas adequadas. Esse psicólogo ele vai conseguir o vínculo ali com esse adolescente e, através desse vínculo, ele vai nos dizer se houve ou não houve uma situação de abuso, né? Uma das primeiras medidas é fazer também um boletim de ocorrência. Por quê? Muito embora assuste um pouco, né, até mesmo a família, o boletim de ocorrência, o inquérito policial ali instaurado, ele serve para identificar se realmente houve a prática de um crime voltado para aquele adolescente. E, principalmente, quando o psicólogo ele identifica a situação de abuso, 10 segundos, Valquíria. a situação de abuso, a gente consegue fazer ali o tratamento adequado para esse adolescente e também para a família que está vivendo essa situação. Ok, Valquíria, muito obrigado. O contraponto dessa pergunta feita para a candidata Valquíria será feito agora pelo candidato Kleber. Kleber, você tem 1 minuto para fazer o contraponto. Ok, muito bem colocado pela Valquíria. Geralmente as crianças realmente elas se retraem, ela não quer mais saber de brincar, não quer mais ficar junto com as outras crianças, e que os pais devem realmente acreditar na criança e no adolescente quando elas disserem alguma coisa, porque a criança realmente ela está passando por um abuso sexual, por engano daquela pessoa que está ali dentro da casa. Geralmente isso acontece dentro de casa, e eu já presenciei por esse momento na minha família, e onde meus pais realmente não acreditou, e eu realmente flaguei o abusador. E nós temos sempre que acreditar no que a criança falar pra gente, no que a adolescente falar pra gente. 10 isso segundos, é muito Kleber. importante. Então acredite nos teus filhos, na tua criança e no teu adolescente dentro de casa. Ok, Kleber, obrigado. Então, o Kleber fez o contraponto da pergunta feita para a candidata Renata. Valquíria, desculpa. Tá? Terceira pergunta. Vocês viram que a minha assistente aqui, a Carol Valério, está atenta, né? A terceira pergunta é para a candidata Gláucia. Tá? E o contraponto será feito pela a candidata Valquíria. Tá? Então, também apresentarei aqui o trecho de um texto, tá? E aí em seguida farei a pergunta. A baixa escolaridade do adolescente e seus pais, violência doméstica, bem como a ausência de um dos progenitores ou ambos, está associada à atividade sexual precoce e casos de gravidez na adolescência. A falta de apoio dos pais e parceiros gera quadros depressivos seguidos de crescimento intrauterino deficiente, ausência de acompanhamento pré-natal, partos prematuros e até mesmo abortos executados por pessoas não qualificadas, pondo em risco a saúde da adolescente, criança, fruto de gravidez precoce e indesejada. Tem maior probabilidade de desenvolver problemas comportamentais e mentais, agressividade, baixo desenvolvimento cognitivo, e também é grande a possibilidade de serem pais ou mães precoces. A pergunta que faço é: como que o Conselho Tutelar pode atuar para amenizar a condição apresentada? Então, Gláucia, você tem 2 minutos para responder, tá? E o contraponto, 1 minuto. A gente sabe que a gravidez na adolescência não é recomendável, né? Por conta das condições físicas da adolescente, né? Que o corpo ainda está em desenvolvimento, né? Então, uma gravidez poderia colocar em risco tanto a saúde da mãe como a saúde do bebê. E também a adolescente, ela não tem muitas vezes condições psicológicas, né, para estar numa gravidez, né? Então, assim, como que o conselho agiria? Eu acho que tem que trabalhar na forma de palestras, né, educativa nas escolas, e o conselheiro ele também trabalha em rede, né, com parceria com os profissionais da educação e da saúde, né. Então eu acho que é mais a questão da forma tentar prevenir, né, a gravidez, né. Aí o
o ECA, ele incluiu esse ano um artigo, né, que é o 8A, que instituiu no dia 1º de fevereiro, né, a primeira semana do mês de fevereiro, a Semana Nacional, né, de Prevenção de Gravidez na Adolescência, né? Então, essa primeira semana de fevereiro de cada ano, vai estar nacionalmente, e todos os municípios estão trabalhando aí de forma de palestras educativas, né? O poder público vai estar fazendo isso. Foi uma boa inclusão do ECA nessa Semana Nacional de Prevenção da Adolescência. Ok, candidata, você ainda tem 12 segundos. Gostaria de usar? Não. Não? Ok. Então, só para a gente fechar aqui o tempo, tá? O contraponto da pergunta feita para a Gláucia é da candidata Valquíria. Valquíria, você tem 1 minuto. Muito bem colocado pela Gláucia, né? A gravidez na adolescência, ela não é recomendável, porque a gente sabe que, como mãe, inclusive, ser mãe é uma responsabilidade muito grande, exige da gente tanto emocionalmente, né, como materialmente, um equilíbrio grande. Você precisa estar bem ali para poder educar uma criança, para poder mostrar o caminho para ela que ela deve seguir, porque esse é o papel dos pais, né? Nós somos a força atrás dos nossos filhos, essa é bem a verdade. Mas a gente não pode se esquecer que, a partir do momento que uma adolescente ela concebeu uma criança, que a gente tem que dar o apoio para ela necessário. Já está ali a criança. Então, tem que haver, sim, um incentivo para que ela continue estudando, para que ela vá ao mercado de trabalho, ela se qualifique, ela cresça profissionalmente, para que essa mãe também ela possa, 10 segundos, Valquíria. ela possa poder contribuir de forma efetiva para o crescimento e desenvolvimento em todas as formas para o seu filho. Ok, Valquíria, muito obrigado. Antes de fazer a 4ª pergunta, eu quero fazer mais um lembrete aqui. Você, internauta, que está nos assistindo, mande sua pergunta aqui para Facebook Top TV On Brasil, tá? Que daqui a pouco nós teremos a sua participação, ok? Tá? Deixa sua pergunta aqui nos comentários aqui da live que está acontecendo agora, nesse debate muito saudável. Nós temos muita gente aqui nas redes sociais participando desse debate. Isso é muito bom para todos nós cajamarenses. Tá? Vamos para a 4ª pergunta. Mas antes também da 4ª pergunta, eu quero quebrar o protocolo aqui, se a direção me permitir. Tá? Perguntar aqui aos candidatos. Kleber, você é de qual bairro aqui de Cajamar? Eu sou aqui do Parque São Roberto. Parque São Roberto. Renata? Do bairro Santa Terezinha. Santa Terezinha. Gláucia? Do Polvilho. Do Polvilho. Valquíria? Também do Polvilho. Ok. Tá? 4ª pergunta. A pergunta agora é para a candidata Valquíria. Tá? E o contraponto será feito pela candidata Renata. Então, Valquíria, eu também vou fazer aqui um trecho de um texto, em seguida farei a pergunta. E aí você terá 2 minutos para responder. Uma das ligações que mais marcaram a atendente Camila, nome fictício, que trabalha desde 2016 no Disque Denúncia, o Disque 100, foi um caso de abuso sexual de um bebê de 1 ano de idade. Ela recebeu a ligação de uma pessoa que não pôde ser identificada para preservar o anonimato garantido pelo serviço, dizendo que, ao trocar a fralda da criança, encontrou seu órgão genital machucado e com pus. Segundo o relato, a menina estava sendo abusada pelo padrasto e a mãe não fazia nada porque não queria que o marido fosse preso. A pergunta que faço é: como que o Conselho Tutelar pode atuar para auxiliar nas políticas públicas em casos como este? Tem 2 minutos. Primeiro, o Conselho Tutelar tem um papel fundamental na conscientização, né, no incentivo às denúncias aos casos de abuso sexual. Muito embora a gente até se impressione, né, a maioria de nós se impressione com a idade dessa criança, isso é uma coisa, infelizmente, frequente. Muitas crianças são abusadas. Hoje mesmo eu estava vendo um dado da Folha de São Paulo que mostra casos que as meninas elas são o maior número de pessoas abusadas.
né? Nós estamos falando de adolescentes. Da idade ali de 12 a 17 anos é o maior número, sendo que os meninos de 6 a 11 anos também têm números altos. Mas só para que se tenha uma ideia, as meninas chegam a ser 87% da população abusada, né? Então, é um fato muito triste. O Conselho Tutelar ele tem que trabalhar efetivamente na conscientização, ou seja, de todos os meios de mecanismos, veículos, por exemplo, a Top TV, né, para a gente poder conscientizar a população a denunciar. Muitas vezes, embora, né, a gente sabe que também acontece o oposto, mas muitas vezes existem sim pessoas que estão presenciando casos de abuso e não reportam e são coniventes a isso. Então, o Conselho ele tem que fazer esse trabalho, né, de incentivar a denúncia dentro das escolas, também em parceria com a saúde, para que se promova também essa quebra do silêncio, né? As denúncias, é muito bom lembrar que as denúncias são anônimas. Você não precisa se identificar se você sabe que existe uma situação de abuso, né? Então, o sigilo é preservado, ninguém pergunta quem é que está ligando, porque a gente não pode, de maneira nenhuma, ser conivente a uma situação dessa, né? Isso causa um trauma grandioso para a pessoa. Ok. O contraponto será feito por Renata. Em relação à posição da colega, realmente é algo muito importante, a denúncia tem que ser incentivada por todos, e a posição do Conselho, ao receber esse tipo de denúncia, é se preocupar em preservar e dar prioridade à criança que está sofrendo esse abuso. Então, havendo a omissão da genitora e havendo o abuso por parte do próximo, que é o padrasto, o ideal seria o afastamento, a retirada desta criança desse lar de forma imediata, para reparar esse abuso, porque precisa ser brecado, precisa ser parado esse abuso, a criança tem que deixar de sofrer esse abuso. Então, é necessário o afastamento desta criança e atacar o ponto da omissão, que é a vulnerabilidade da mãe, de ter o medo, de ter o marido preso, muitas vezes por não ter como se manter. Então, fornecer também assessoria à família e ser instaurado o processo crime. Ok, muito obrigado. Fazendo aqui uma pequena correção, tá? A nossa assistente aqui do programa, a Carol Valério, detectou aqui uma falha do programa. Tá? A pergunta 4 era para ser feita para o Kleber, tá? Ok? Então, nós vamos repetir a pergunta 4 para o Kleber responder e, em seguida, nós faremos aqui o sorteio para quem vai fazer o contraponto da pergunta aqui para o Kleber. Tá? Muito atenta aqui, tanto a Carol Valério, quanto o Massatoshi, que está aqui também no estúdio, como a doutora Glória, tá? Atentou a esse apresentador que houve um pequeno erro nesse bloco. Tá? Mas, em tempo, nós estamos fazendo a correção. Tá? Então, Kleber, tá? Eu vou fazer novamente aqui, tá? Para você responder, tudo bem? Tá? Uma das ligações que mais marcaram a atendente Camila, nome fictício, que trabalha desde 2016 no Disque Denúncia, o Disque 100, foi um caso de abuso sexual de um bebê de 1 ano de idade. Ela recebeu a ligação de uma pessoa que não pôde ser identificada para preservar o anonimato garantido pelo serviço, dizendo que, ao trocar a fralda da criança, encontrou seu órgão genital machucado e com pus. Segundo o relato, a menina estava sendo abusada pelo padrasto e a mãe não fazia nada porque não queria que o marido fosse preso. Kleber, a pergunta é: como que o Conselho Tutelar pode atuar para auxiliar nas políticas públicas em casos como este? 2 minutos, Kleber. Olha, infelizmente, a gente houve muitas denúncias nesse sentido, né, que os pais preferem privar o seu romance com o marido ou com o padrasto e deixa de privar a vida de uma criança e de um adolescente. Então, acredito muito que nós temos que conscientizar sempre as famílias
para que realmente preserve a vida dessas crianças. Infelizmente, eu tenho visto esses dias pesquisando que no Brasil acontece muito isso daí, muito mesmo. As crianças são abusadas realmente por aqueles casais que são de segunda união. E até mesmo por casais realmente pela primeira união. E acho que o Conselho Tutelar tem que trabalhar muito junto com o poder público de orientação dos pais para que eles possam realmente orientar para que a nossa vida de nossas crianças e nossos adolescentes sejam privadas. É muito triste saber que uma criança de 1 ano foi abusada dessa forma. E hoje, nas estatísticas, mesmo como você colocou, Guina, é muito grande o abuso de crianças e adolescentes entre 0 a 14 anos. E os abusadores realmente são aqueles que estão dentro de casa. Quando se fala de abuso, a gente pensa assim, está num lugar escuro, está num lugar escondido. Não, realmente a maioria dos abusos acontece dentro de casa. Ok, você tem ainda 19 segundos, gostaria de usar, Kleber? Não. Não? Tá? Então aqui a Carol Valério, ela vai fazer o sorteio de quem que vai fazer o contraponto aqui da pergunta feita para o Kleber. Mostra, Carol, por favor, aqui. Então, Gláucia, você tem 1 minuto para fazer o contraponto, ok? Na verdade, eu vou complementar a resposta do Kleber, né? Mediante uma denúncia, né? O conselheiro tutelar sempre trabalhando com equipe multidisciplinar, né? Profissionais da saúde, né? E fazendo aí um exame, né? Tipo corpo de delito, né? Para ver que realmente constatou que a criança sofreu um abuso, né? Tá encaminhando aí a criança aos psicólogos, e o abusador também vai ter que sofrer as sanções puníveis se comprovado, né? O abuso, ele tem que ser punido, né? É isso. Ok. Você tem ainda 10 segundos, gostaria de usar? Não. Então veja bem, tá? Mais uma vez eu falo aqui que nós cometemos um erro nesse primeiro bloco, tá? Fazendo uma pergunta aqui para a candidata Valquíria 2 vezes. Então, a última pergunta feita, tá? Nós repetimos a pergunta para o candidato Kleber, que ainda não tinha feito nenhuma pergunta, tá? A direção do programa aqui, super atenta, ainda deu tempo de fazer a correção. Como eu falei ontem, nosso programa é ao vivo, também é passivo de erros. E como o programa é ao vivo, nós temos várias pessoas assistindo ao programa, não só em Cajamar, mas em toda a região e também no país. Nós temos aqui a mensagem de um ouvinte, de um telespectador aqui, de Barra de Santana, lá na Paraíba, tá? Obrigado, Valdeilson Costa, que está assistindo ao programa, que é o debate dos conselheiros tutelares de Cajamar, tá? Nosso programa está chegando à Paraíba. Um beijo, um abraço a todos os paraibanos. Tá bem? Ó, na tela está o comentário aí, tá? Ok? E assim nós concluímos o primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco, em que o candidato vai responder perguntas do internauta. Voltamos já. Faça suas perguntas, dá tempo ainda. Nós temos aí 1 minuto aí de propaganda, de comercial. Faça sua pergunta, manda aqui para a Top TV On, porque você pode participar desse debate que está sendo transmitido ao vivo, tá? Como eu falei, não só para o município de Cajamar, mas para o Brasil todo. Ok? Até já. Olá, eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros
que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação. Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Porunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los. E logo mais, faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor para as nossas crianças e adolescentes. Eu sou o Ricardo Benassi, diretor da construtora MacLúcia. Estamos aqui em Jordanésia, onde estamos lançando o empreendimento imobiliário. Apostamos muito na cidade de Cajamar, principalmente aqui no bairro de Jordanésia. A cidade mais procurada no setor logístico, isso aí atrai muitas empresas para a cidade. E atraindo empresas, com certeza gera muitos empregos. Gerando emprego, gera demanda no setor imobiliário para moradia. E aqui em Cajamar, a MacLúcia está construindo, posso dizer hoje, que é o melhor empreendimento de Jordanésia, um empreendimento com lazer completo, um apartamento bem dividido, são em média 50 metros quadrados, mas se você vir aqui visitar nosso apartamento decorado, você vai ver que esses 50 metros quadrados são muito bem aproveitados, a arquitetura foi muito bem definida. E eu queria convidar você para vir visitar aqui o nosso empreendimento e desfrutar daqui 36 meses de um apartamento padrão MacLúcia. Transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso. Amigos da Top TV On, nós estamos aqui no debate promovido aqui pelo estúdio da Top TV On,
com os candidatos ao Conselho Tutelar de Cajamar. Tá? Nós temos 18 candidatos concorrentes. Ontem tivemos aqui o debate com 3, hoje o debate com os 4 que foram apresentados agora há pouco, tá? E esse debate segue ainda na quarta, quinta e sexta-feira. Tá? Vamos agora para o segundo bloco. Então, nesse segundo bloco, os candidatos vão responder às perguntas feitas pelos internautas. A lógica é a mesma lá do primeiro bloco. Todos os candidatos responderão uma pergunta e farão um contraponto. A pergunta do internauta, nós faremos o sorteio ao vivo. Quem vai responder a pergunta e quem vai fazer o contraponto. Então, eu peço aqui para a minha assistente, a apresentadora Carol Valério, que faça o sorteio de quem vai responder a primeira pergunta. Quem vai responder a pergunta é a Gláucia, tá? Aqui. A Gláucia responde a pergunta, então. Então, a Gláucia vai responder a primeira pergunta do internauta. O contraponto vai ser feito por? O contraponto será feito pelo Kleber. Então, Gláucia vai responder e o Kleber vai fazer o contraponto, tá? O tempo que nós temos aí para a resposta também é 2 minutos e o contraponto 1 minuto, tá? Então, a pergunta está na tela, tá? Dá para vocês observarem, eu também vou ler aqui, tá certo? Gostaria de saber dos candidatos se o Poder Legislativo pode atuar com projetos de lei que possam atuar mais nos direitos da criança e do adolescente, como saúde, educação, lazer, esporte e até trabalho até a muitos jovens buscando seu primeiro emprego. Até porque o programa Jovem Aprendiz de Cajamar foi abandonado pelo poder público. Essa é a opinião do internauta Cleiton Almeida. Ok, Gláucia, entendeu a pergunta? Entendi. Então vamos lá para a resposta. Então, como a gente já tem a lei aí específica, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que principalmente no artigo 4º, que fala que são asseguradas à criança o direito à saúde, à educação, ao lazer, né? Então a gente já tem tudo isso, né, garantido nessa lei específica aí, o ECA. E assim, a questão do poder legislativo, no caso os vereadores, eu não sei por conta que aqui em Cajamar os vereadores só podem fazer indicação, não podem fazer projeto de lei. Então, eu acho que eles podem fazer indicação, mandar para o prefeito e depois volta para a Câmara, né? Mas como já está garantido no ECA, né? Eu acho que deve ser cumprido por todos, né? A questão da saúde, da educação, do lazer, eu acho que os vereadores podem fazer indicação para o prefeito e depois está sendo aprovado na Câmara e para complementar, né? Porque já está garantido no ECA essas questões todas, né? Da cultura, do lazer, tudo, né? E também as questões do trabalho, né? Já está no ECA. Então, acho que eles podem sim, né? Pensar em algo para complementar o ECA, né? Eu acredito que sim. Ok, você ainda tem 35 segundos. Gostaria de usar esse tempo? Não. Não? Ok, então o contraponto aqui da pergunta feita para a Gláucia será feito pelo candidato Kleber. Olha, eu acredito muito que o Conselho Tutelar e o Legislativo têm que trabalhar juntos, porque um precisa do outro. E quanto ao jovem aprendiz, aqui tem uma empresa realmente que trabalha com os adolescentes. A minha filha mesmo está nessa empresa, fazendo um bom trabalho lá como a jovem aprendiz. Eu acho muito importante isso. Pelo menos as crianças, os adolescentes não ficam na rua, já tem um projeto para o futuro, e isso os legislativos têm que trabalhar junto conosco para que nós possamos estar
melhorando mesmo a proteção e encaminhando essas crianças para um futuro bem melhor. Então, eu acredito que ambos têm que trabalhar mesmo juntos. Ok, Kleber, você tem ainda 10 segundos, gostaria de usar? Não, foi bem colocado pela Gláucia. Muito bom. Então, nós vamos agora à segunda pergunta do internauta, mas antes da gente ter essa segunda pergunta, vamos fazer o sorteio para quem é que vai responder. Quem responde a pergunta do internauta agora é a Valquíria. Valquíria responde e o contraponto será feito por Kleber novamente, tá? Kleber novamente. Então vamos à pergunta na tela. Só mais um minuto. A pergunta aqui é da Heloísa Viana. A Heloísa Viana fala: olá, sou psicóloga na cidade de Cajamar e quero saber como o Conselho Tutelar pode contribuir na viabilização da orientação psicológica dos adolescentes em relação à gravidez na adolescência e abuso sexual. Olá, Heloísa, boa noite, obrigada pela sua pergunta. Então, para que o Conselho Tutelar venha viabilizar, primeiro nós precisamos falar em parceria, né? Nada funciona tão bem como parceria, como rede, como a gente costuma tratar, não é verdade? Então, o Conselho Tutelar, juntamente com o psicólogo, né, a gente precisa fazer esse trabalho de incentivo nas escolas, né, de uma forma não momentânea, mas de uma forma contínua, um trabalho ali árduo, conscientizando os adolescentes, né, os adolescentes a respeito da gravidez, né, precoce. Não podemos esquecer também ali que nós temos outros problemas, né, as doenças sexualmente transmissíveis também é um problema, né, que a gente precisa dar uma atenção e precisa também efetivamente trabalhar isso dentro das escolas. Então, nada melhor do que nós sermos parceiros, nós trabalharmos juntos, efetivamente, porque cada um dentro da sua atribuição, o Conselho Tutelar, no domínio das leis, sabendo exatamente aquilo que pode ser aplicado aos casos de crianças e adolescentes, e o psicólogo sabendo muito bem, né, trabalhar todo esse contexto ali com o adolescente, como melhor abordar, como melhor falar. Então, essa dinâmica, né, esses profissionais diferenciados, unidos, a gente consegue contribuir de uma forma mais efetiva. Ok, você ainda tem 30 segundos, Valquíria, gostaria de usar? Não. Então vamos ao contraponto aqui feito novamente pelo candidato Kleber. Então, eu vejo assim que as escolas antigamente trabalhavam muito essa questão da sexualidade na adolescência, da sexualidade precoce. E hoje não vejo isso muito. Eu acredito muito que o Conselho Tutelar deveria trabalhar muito em parceria com as escolas, com esse tipo, com palestra a respeito de doenças sexualmente transmitíveis. E hoje em dia nós temos muitas adolescentes grávidas, né, sem assim nenhuma noção. Temos adolescentes hoje com AIDS, porque realmente não teve realmente uma educação sexual. E hoje, irmão, eu esqueci o nome da escola, Luísa. Geralmente os pais educam os filhos mais ou menos assim, de uma forma errada. Segure as suas cabritas que meu bode está solto. Isso é erradíssimo, é muito errado. Ok, muito obrigado, Kleber. Vamos aqui à terceira pergunta, e antes da terceira pergunta vamos fazer aqui o sorteio para quem vai responder e para quem vai fazer o contraponto. A ordem, né? A ordem, né, e as regras de ontem, então ela vai fazer o contratempo, ok? E a pergunta vai para outro candidato, tudo bem? Então, nós já agora sorteamos aqui o contraponto pelo fato da Gláucia já ter sido respondida, ok? A pergunta vai para o Kleber, ok? Então, pergunta para o Kleber e contraponto da Gláucia, tá? Vamos à pergunta na tela. Esta semana estamos vendo o caso da menina Raíssa. Bom, antes de eu fazer a pergunta é do internauta Rafael Almeida.
Aí ele coloca: essa semana estamos vendo o caso da menina Raíssa, onde 2 menores saíram de um local público desacompanhado de uma maior de idade e acessou também um local público desacompanhado de um maior. O que os conselheiros tutelares podem propor para privar o acesso de menores em locais públicos, shows e demais eventos voltados aos adultos? Então, Rafael Almeida, do bairro Guaturinho. Obrigado, Rafael. Ok, candidato? Rafael, boa noite. Olha, Rafael, eu acompanhei esse caso na televisão, é um fato muito triste ocorrido mesmo, com essa menina Raíssa, que tinha um problema, era especial, ela era autista, e infelizmente isso acontece não só ali nesse local, mas em vários locais. Mas o que nós precisamos mesmo trabalhar junto é, quando tiver eventos, que o Conselho Tutelar trabalhe junto com o poder da polícia, que tenha mais policiamento, que possa estar policiando essas crianças e adolescentes nessas festas. Não só, né, essa festa que aconteceu aqui próximo de nós, foi uma festa realmente para crianças e adolescentes. Mas nossa cidade vai ter festa o ano que vem, da festa do Peão. Eu acredito que nós precisamos ter a presença de polícia, precisamos ter a presença do Conselho Tutelar. Eu acredito aí que não precisa, não só um Conselho Tutelar, mas todos têm que estar nessa festa para dar um apoio e proteção às nossas crianças e adolescentes. Porque esses casos acontecem mesmo, crianças que vão estar envolvidas com drogas, crianças que vão estar, adolescentes envolvidas com bebidas alcoólicas. Então, nós precisamos estar presentes nisso daí, e a polícia junto com a polícia. É isso daí, eu acho que o Conselho Tutelar tem que estar mesmo combatendo isso, e para que nossas crianças tenham total proteção do Conselho Tutelar e da polícia. Ok, Só Kleber, isso. você ainda tem 25 segundos, gostaria de usar? Não. Tá, então, contraponto feito aqui pela candidata Gláucia. Gláucia, você tem 1 minuto. Então, a questão da proteção da criança e do adolescente não é só do conselheiro, né, poder público, é de todos. Então, por exemplo, se você está numa festa e você vê crianças, você vê menores de idade, você pode estar ligando para o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar vai estar vindo e vai estar procurando os pais dessa criança, porque ela não pode ficar desacompanhada, né? Então, é dever de todos, na verdade, proteger a criança e o adolescente, né? Ok, você tem 30 segundos, gostaria de usar? Não. Não? Tudo bem, então vamos aqui para a 4ª e última pergunta. A Carol Valério. Como, para ser justo com todo mundo, todos responderam uma pergunta, só falta a Renata, tá? Então a gente já separou aqui o papel da Renata, ok? Então a Renata responde agora e eu vou sortear o contraponto. Quem faz o contraponto da pergunta que vai ser feita para a Renata é a Valquíria. Então, olha, a Renata, né, vai responder aqui a pergunta do internauta e o contraponto, tá, será feito pela Valquíria. Então, Renata, você tem aí 2 minutos para a pergunta que vai aparecer na tela e a Valquíria 1 minuto. Pergunta na tela. Olha, a pergunta aqui é do internauta Branco Júnior. Após ser constatado um abuso na família, quais seriam as medidas cabíveis para o Conselho Tutelar e as providências para o cuidado das crianças? Obrigado, Branco. Boa noite, Branco. Obrigado pela participação. A primeira providência do Conselho, estando constatado o abuso, é reportar ao Ministério Público que será necessário a medida de afastamento do lar. Ele é o autor e o titular deste poder de instituir esta ação para afastar este menor desse seio de agressividade, de abuso. Essa criança deverá, se o abuso for feito pelo ente familiar próximo e com a omissão do outro cônjuge, seja ele a mãe ou o pai, deverá ser afastado esta criança deste lar, encaminhada para uma entidade assistencial, onde ela vai receber atendimento, tratamento, vai ser orientada por psicólogo, será instaurado o processo crime, como bem lembrado
algumas perguntas atrás pela candidata Valquíria, que é fundamental a instauração, a abertura do boletim de ocorrência para se dar a iniciar a investigação criminal, porque o conselheiro ele não atua na qualidade de polícia, ele, na verdade, atua na qualidade de mediador, de conciliador, é aquele que vai levar a solução, que vai tentar levar o caminho para aquele problema, para aquele seio de abuso familiar. Esse caminho vai ter que se dar por todas as vias. O primeiro e o principal deles é a prioridade em proteger essa criança, a prioridade em cuidar de que essa criança não continue a sofrer esse abuso. Mas também não podemos marginalizar a família e ausentes que estão no seio desse abuso, que vão sofrer e muitas vezes estão sofrendo tanto quanto a criança. Muitas vezes não é de conhecimento dos pais, é uma surpresa, é algo muito inesperado e doloroso. Ok, Renata, obrigado. Então, contraponto agora, 1 minuto. Muito bem colocado pela minha colega, e aproveitando a fala da Renata, né? Nós sabemos que a família também, ela sofre muito com isso, né? Por isso que eu falo que a colocação foi perfeita. Não é só a criança que é abusada. A partir do momento em que acontece um abuso dentro de um lar, todos os familiares ali estão naquela situação. E eu gostaria de deixar uma coisa também evidenciada, que a lei, ela fala que o agressor ele tem que ser afastado. Mas em que situação? Por exemplo, suponhamos que tem pais separados, onde essa criança vive com a mãe, mas o pai tem plenas condições de receber essa criança depois de constatado o abuso, né? O conselheiro ele pode fazer toda essa entrevista, ver se esse pai ele tem condições, né, de continuar, de cuidar, aliás, a partir de então, desta criança. Para quê? Para poder diminuir ao máximo possível, né, os impactos na vida dessa criança. Porque a gente sabe também que o abrigamento para a criança não é fácil, é uma alternativa também esse meio de solução. Ok, muito obrigado aqui aos 4 candidatos que participaram desse bloco. Também quero agradecer aqui a todos os internautas que estão nos assistindo, estão assistindo o nosso programa, participaram aqui ao vivo pelo programa, tá? Aos 4 que realmente que as perguntas foram sorteadas, perguntas muito bem elaboradas, tá? Parabéns a todos vocês. Bom, lembrando que amanhã a gente continua também com o mesmo debate, o mesmo formato, e a gente precisa da participação de vocês, tá? Amanhã nós temos um novo tema e a gente vai precisar de todos, tá? Para que esse debate realmente seja algo instrutivo, tá? Lembrando que a nossa live, ela está sendo ao vivo para todo o Brasil. Muito bom, Cajamar está assistindo, nossa região está assistindo, tá? E muita gente de outras cidades do nosso país está assistindo, tá? Chegamos ao final desse segundo bloco, em que os candidatos conselheiros tutelares de Cajamar responderam perguntas feitas pelos internautas. Voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco. Até já! Olá, eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes, no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação. Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Porunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los. E
logo mais faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor para as nossas crianças e adolescentes. Boa noite, amigos da Top TV On. Você está aqui conosco assistindo a esse debate incrível, saudoso, aqui, saudável, desculpa, tá? Com os 4 candidatos concorrendo à eleição nesse próximo domingo a Conselheiro Tutelar de Cajamar. Tá? Hoje nós temos aqui nessa bancada o candidato Kleber, a candidata Renata, a candidata Gláucia e a candidata Valquíria. Lembrando que amanhã a gente continua com os debates com outros candidatos, tá? No total nós temos 18 pessoas concorrendo a 5 cadeiras para o Conselho Tutelar de Cajamar. Tá? Iniciamos agora o terceiro bloco. Os candidatos vão fazer perguntas ao seu adversário. Vai funcionar assim. Conforme a ordem estabelecida por sorteio, o qual já foi feito, vou chamar os candidatos e eles poderão escolher para quem farão as perguntas. A pergunta pode ter até 30 segundos. A resposta, 1 minuto. E o candidato que fez a pergunta terá direito à réplica de 30 segundos. E o candidato que respondeu terá direito à réplica de 30 segundos. Cada candidato pode escolher livremente para quem vai fazer a pergunta, desde que este candidato não tenha sido escolhido anteriormente. Os candidatos podem fazer a pergunta que quiser. Só não é permitido fazer nenhuma ofensa pessoal. Se houver qualquer ofensa pessoal, qualquer coisa que passe do tom, a direção do debate, que hoje está representada aqui pela doutora Glória Franco, que é presidente do Conselho da Criança e do Adolescente daqui de Cajamar, está atenta e cortará imediatamente o áudio. Vamos lá então, a primeira pergunta. Tá? Todos entenderam? Então, a primeira pergunta vai ser feita pelo candidato Kleber. Tá? Kleber, então você tem 30 segundos para fazer a pergunta. Para quem você vai fazer a pergunta? Eu vou fazer a pergunta para a Renata, que está aqui do meu lado. Okay. Ô, Renata, como você pode assim auxiliar a família em reconhecer o retrato, o perfil daquele realmente que é o abusador dentro dentro de casa, dentro da família? Boa noite, Kleber. É uma tarefa um tanto quanto complicada, entretanto, é importante e essencial ficar atento aos sinais. Primeiro, você precisa estar orientando aos pais quais são os sinais que esta criança dá. Muitas vezes, existem crianças que, quando chega o tio, o papai, o amiguinho, o amigo íntimo da família, ele era muito ligado a esta pessoa e, de repente, ele passa a ter repúdia, esta pessoa chega, ele tem medo, ele tem pavor, mas o pai, desatento, ou a mãe, insiste, vai cumprimentar o tio tal, vai cumprimentar o vovô, vai no colo, dá beijinho. Fique atento aos sinais. Muitas vezes a recusa da criança em se aproximar daquela pessoa, daquele indivíduo, é porque ele está sofrendo abuso. Então é muito importante que os pais fiquem atentos aos sinais e percebam o comportamento dos seus filhos para evitar que você force ele. Renata, obrigado. Réplica de 30 segundos, Kleber. Perfeito, Renata, a sua colocação é isso aí mesmo. O retrato, o perfil desse abusador é esse mesmo, que está sempre ali do lado da criança, está oferecendo alguma coisa, está sempre dando um presentinho, e os pais ficar sempre atentos a isso e acreditar na criança e acreditar no adolescente. Porque realmente as crianças ficam retraídas, ficam ali 10 segundos. Escondida, com medo de falar. E uma criança demora em torno de 6 anos para perder o medo, para denunciar o agressor. Ok, candidato. Réplica de 30 segundos, Renata. Não esquecendo que
muito embora todos tenham pavor, acreditamos que a maioria dos abusos é a criança que é pega na rua, que é pega por um estranho, e muito engano. Essa é a menor estatística que nós temos no Brasil e no mundo. Na verdade, a criança que sofre o abuso, 90% das vezes, são pessoas próximas e íntimas. Muitas vezes o próprio pai, o tio, o irmão, o primo. Então, cuidado. Não deixe seus filhos sozinhos, que é muito importante. Ok, candidata, muito obrigado. Quero agradecer aqui ao Kleber e à Renata que participaram aqui dessa primeira pergunta. Tá? A segunda pergunta, o segundo questionador, definido por sorteio, será Valquíria. Então, Valquíria, no mesmo formato, tá? A lógica vai ser a mesma. Você escolhe para quem você vai fazer a pergunta, Valquíria? A Gláucia. A Gláucia vai responder a pergunta aqui da Valquíria. Então, Valquíria, você tem 30 segundos para fazer a pergunta. Nós abordamos aqui bastante a respeito da gravidez, né, precoce, mas eu acho também que é muito importante a gente debater aqui também sobre a DSTs, né, essas doenças sexualmente transmissíveis, né, como o Conselho Tutelar ele pode trabalhar isso juntamente com o Poder Executivo do município, né, e eu gostaria de fazer essa pergunta para a Gláucia: como que o Conselho Tutelar ele pode efetivamente contribuir e trabalhar juntamente com o Poder Executivo Municipal para a gente poder reduzir essa situação. Valquíria. Gláucia, você tem 1 minuto para responder. Então, a questão das DST, né? Por exemplo, as unidades básicas de saúde, né? Pode estar constatando, por exemplo, que uma criança ou um adolescente está com DST e muitas vezes ela pode ter sido vítima de um abuso sexual. Então, é uma notificação compulsória, tem previsão legal, normativa na área da saúde para notificar compulsoriamente o Conselho Tutelar, para ele estar averiguando mais profundamente a questão se aquela criança está tendo DST por conta exatamente de estar sendo abusada, né? Dentro de casa ou fora mesmo de casa. E também, assim, hoje em dia, o jovem, né, tem relação cada vez mais cedo, né? E muitas vezes ele não se previne, né? 10 então, tem que estar fazendo aí o poder público, né? Fazendo campanhas educativas para prevenir a questão das DSTs. Réplica de 30 segundos. Valquíria? A gente sempre tenta minimizar o problema depois também, né, que ele já está instaurado, né, até por isso que eu fiz essa pergunta para a Gláucia, mas também é fundamental que nós como pai, a sociedade, todos nós tenhamos em mente a prevenção, né, é fundamental conscientizar o adolescente dos riscos que ele corre, né, a partir do momento que ele começa a ter uma vida sexual muito precoce, cedo, né, e os riscos que isso pode acontecer com a vida dele se eventualmente ele não se cuidar. Candidata, 30 segundos para a tréplica. Gláucia? Então, como a Valquíria falou, né, a questão mais é de palestras educativas, né, tanto o pessoal da educação, né, como o pessoal da saúde está fazendo essas palestras para estar orientando os pais e os filhos, né? A questão da relação sexual, questão de formas de prevenir, né? As DSTs, né? E é isso. Ok, Gláucia, muito obrigado. Agradeço aqui a Valquíria e a Gláucia que participaram aqui da segunda pergunta. A terceira pergunta do terceiro questionador feita aqui por sorteio é da Gláucia. Gláucia, você vai fazer a pergunta para qual candidato? Eu vou fazer a pergunta para a Renata. Ok, então você tem 30 segundos para perguntar para a Renata. Renata, eu gostaria de saber, se você for eleita para o Conselho Tutelar, você falou a questão das crianças deficientes, autistas, o que você gostaria de trabalhar nessa área da questão das crianças com deficiência, a questão da inclusão, né? Boa noite, muito pertinente essa pergunta. 1 minuto você tem, tá, Renata? Boa noite, Gláucia. Obrigado pela pergunta direcionada. É muito importante. É um tema que eu tenho discutido e discorrido por todo esse período do processo. O que eu penso é buscar, junto à rede que acompanha o Conselho Tutelar e ao Poder Legislativo e Executivo Municipal, apresentar
medidas e políticas públicas para a melhoria desse atendimento, porque hoje nós temos uma defasagem nesse atendimento, é um atendimento que está estacionado, estagnado, onde não se tem inclusão de criança e de adolescente com déficit de aprendizado, com autismo. Nós temos classes superlotadas e numerosas de crianças e que a maioria das classes tem 3, 4, 5 alunos com esse problema e não estão sendo assistidas por psicopedagogos, por falta de atendimento da rede municipal, que é necessário. Renata, muito obrigado. Réplica de 30 segundos. Gláucia? Então, eu fiz essa pergunta porque se fala muito hoje em dia, né, em inclusão, né? E antigamente essas pessoas que tinham algum tipo de deficiência, na verdade, elas ou ia para alguma escola especializada nisso, ou então não estudava, né? E agora, com o passar do tempo, agora as pessoas com necessidades especiais, elas estão podendo estar ali no ambiente escolar com outras crianças, né? Mas eu acho que tem que, como você falou, tem que melhorar cada vez mais Gláucia, isso, né? Obrigado. A tréplica? Realmente, eu atendo um casal de adultos, que um tem 35 anos e a irmã tem 42 anos. São pessoas com deficiência que vivem com os pais em grau altíssimo. Eles nunca estudaram, eles nunca tiveram acompanhamento por rede, porque antigamente não se tinha essa possibilidade. Por isso é muito importante a participação da sociedade, do poder público, na melhoria desse atendimento para a inclusão efetiva dessas pessoas que se tornaram adultos. Obrigado. Queria agradecer aqui a Gláucia e a Renata que participaram dessa rodada aqui da terceira pergunta. E a quarta e última pergunta, quem vai fazer é a Renata. Renata, você vai fazer para qual candidato? Acredito que só posso fazer para a Valquíria nesse momento. Ok, então você tem 30 segundos, até 30 segundos para fazer a pergunta para a Valquíria. E a Valquíria, 1 minuto para responder. Nós temos vivido no nosso país, nesses últimos tempos, uma grande discussão sobre a educação sexual nas escolas. Muitos são contra, muitos são a favores, não querem a cartilha. Eu gostaria de saber da candidata qual o seu posicionamento na qualidade de conselheira tutelar em relação a essa cartilha ou a esse ensino de educação sexual nas escolas. Veja bem, a Renata colocou numa situação, né? Um tema bem polêmico, mas a gente tem uma opinião, sim, a respeito disso. Essas cartilhas, né? Algumas cartilhas dessas, elas ferem também o direito e a concepção individual de algumas famílias, né? Então, para algumas famílias, o correto é A mais B. E para algumas, sem entrar no mérito, tá, pessoal? Aí sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, porque a gente respeita as pessoas da forma que elas são, né? Mas a gente tem que entender também que, embora tenha que ter, sim, a gente tem que conscientizar a criança e adolescente, né, a respeito dos riscos que ele corre de uma sexualidade precoce, do desenvolvimento ali, né, de uma vida errada, de repente, precocemente, mas a gente também não pode se esquecer que a gente tem que respeitar aquilo que cada família entende como concepção de família. Obrigado. A réplica da Renata. Eu entendo, sim, ser um tema muito polêmico, Valquíria, e também tenho meu posicionamento. Eu acredito que todos querem empurrar a educação dos filhos para a escola, mas a educação dos filhos ela vem do seio familiar. Então, a família precisa ser uma família estruturada e preparada para oferecer toda a informação que essa criança precisa na educação, seja ela sexual, seja ela de leitura, de conhecimento da vida. E é necessário que nós levemos esclarecimentos aos filhos. Renata, obrigado. Tréplica, Valquíria. E fundamental a gente lembrar que o Estado também, nós estamos num Estado, né, brasileiro que tudo praticamente é abarcado ali pelo Estado. Tudo o Estado fala, né? Tudo o Estado trata, né? Mas nós também temos que respeitar, como eu falei inicialmente, a concepção de família individual para cada um. Eu tenho a minha concepção de família e é isso que eu passo para os meus filhos e eu gosto que isso seja respeitado dentro do ambiente escolar deles. Ok, Valquíria. Queria agradecer aqui a Renata e a Valquíria que participaram aqui dessa quarta e última pergunta desse terceiro bloco.
Bom, e com essas respostas, nós terminamos o terceiro bloco dos candidatos às 5 cadeiras do Conselho Tutelar de Cajamar para o quadriênio de 2020 e 2023. Você pode participar, dar a sua opinião através da hashtag DebateTopTV1. Dê a sua opinião, diga o que você está achando do debate e faça críticas, faça sugestões, participe você também. Este é um debate interativo. Você participa. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com o último bloco, o bloco Pinga Fogo. Até já! Olá, eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes, no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação. Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Porunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los. E logo mais, faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor para as nossas crianças e adolescentes. Bem-vindo de volta ao quarto e último bloco do debate dos candidatos ao Conselho Tutelar de Cajamar. Este é o bloco do Pinga Fogo. Vai funcionar assim. A produção do programa preparou 4 perguntas rápidas, cujas respostas são simplesmente sim ou não. Os candidatos vão responder e levantar umas plaquinhas que eles têm na mão. Ao mesmo tempo em que eles respondem, se sim ou se não, eles levantam a placa. Então, vou pedir aqui para a nossa assistente, a apresentadora Carol Valério, que entregue as plaquinhas aos candidatos aqui presentes. Ok? Todos com plaquinhas na mão? Então, olha, vou fazer uma rodada com todos eles. No final, eu repito a pergunta e os candidatos ao mesmo tempo levantam a placa, aí não precisam responder. É só levantar a placa no final da rodada. Então, veja bem, nessa primeira rodada eu vou chamar um de cada vez, tá? E aí vai responder no microfone com a plaquinha, tá? Depois, quando for para que todos respondem, tá? Pode mudar de ideia com a plaquinha, ok? Então todos entenderam, eu vou fazer a pergunta e vocês respondem sim ou não. Cada rodada, um candidato começa. Então a primeira pergunta vai para a candidata Valquíria. Valquíria, a igualdade de gênero pressupõe uma sociedade justa para meninos e meninas? Sim ou não? Responde o microfone. Sim. Sim, ok. Kleber? Sim. Renata? Sim. Gláucia? Sim. Tá? Agora eu vou repetir a pergunta e todos levantam a plaquinha ao mesmo tempo. Não precisa usar o microfone agora. A igualdade de gênero pressupõe uma sociedade justa para meninos e meninas? Sim ou não? Ok.
Segunda pergunta. A pergunta é para a candidata Renata. Renata, você quer ser conselheira tutelar para seguir carreira política? Sim ou não? Não. Kleber? Hipótese alguma. Gláucia? Em hipótese alguma. Valquíria? Não, de jeito nenhum. Vou fazer novamente a pergunta e vocês vão responder agora somente com a plaquinha. Lembrando que vocês podem mudar a resposta agora, tá certo? Então, pergunta. Você quer ser conselheiro ou conselheira tutelar para seguir carreira política? Sim ou não? Ok? Terceira pergunta vai para a candidata Gláucia. Gláucia, estudos mostram que os homens são os principais autores de violência sexual, tanto contra crianças quanto como adolescentes. Nos casos envolvendo adolescentes, em 92,4% das notificações, o agressor era do sexo masculino. Nos casos envolvendo crianças, em 81,6%. Você concorda que é necessário problematizar a situação, já que a violência pode ser reflexo de uma cultura do machismo? Sim ou não, Gláucia? Responde no microfone. Sim. Ok. Tá? Kleber? Sim. Renata? Sim. Valquíria? Sim. Ok? Farei novamente a pergunta e vocês vão levantar a plaquinha ao mesmo tempo. Estudos mostram que os homens são os principais autores da violência sexual, tanto quanto crianças, quanto com adolescentes. Nos casos envolvendo adolescentes, em 92,4% das notificações, o agressor era do sexo masculino. Nos casos envolvendo crianças, em 81,6%. Vocês concordam que é necessário problematizar a situação, já que a violência pode ser reflexo de uma cultura do machismo? Sim ou não? Ok? Quarta e última pergunta para o candidato Kleber. Kleber, o teu amigo, que é conselheiro tutelar, descobre que uma pessoa da tua família é pedófilo. Você apoiaria esse teu amigo nas decisões que ele vir a tomar? Sim ou não? Entendi. Poderia repetir? Ok? Vou repetir a pergunta aqui para o Kleber. Kleber, o teu amigo, que é conselheiro tutelar, descobre que uma pessoa da tua família é pedófilo. Você apoiaria esse teu amigo nas decisões que ele vir a tomar? Sim ou não? Sim. Ok. Renata? Com certeza. Gláucia? Sim. Valquíria? Com certeza. Ok. Vou repetir a pergunta e vocês vão levantar a plaquinha ao mesmo tempo. O amigo de vocês, que é conselheiro tutelar, descobre que uma pessoa da tua família é pedófilo. Você apoiaria esse teu amigo nas decisões que ele vir a tomar? Sim ou não? Ok? Muito obrigado, foi bastante esclarecedor. Estamos chegando ao final deste debate. Agora, cada candidato terá 1 minuto para suas considerações finais. Lembrando, mais uma vez, que a ordem foi estabelecida por um sorteio antes deste debate. Tá? Antes deles fazerem as considerações finais, gostaria de pedir aqui para a assistente, a Carol Valério, que recolha as plaquinhas, por favor. Muito bom. Então, cada um dos senhores tem 1 minuto para as considerações finais. E o primeiro a fazer isso é a candidata Gláucia. Por favor, Gláucia, você tem 1 minuto. Bom, para quem se identificou comigo, com o meu perfil e quiser votar em mim, no dia 6 de outubro, vote no número 5, porque eu vou estar lutando pelo direito das crianças e dos adolescentes, e porque assim, esse direito, na verdade, já está
baseado na lei, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente só precisa, na verdade, cumprir, né? E muitas vezes há falhas, né? E a gente acaba... o poder público muitas vezes também não cumpre com a sua parte, né? Então, a gente, como conselheiro tutelar, vai estar vigiando, fiscalizando aí o poder público para fazer cumprir esse direito, né? O meu número é o 5. Ok, você ainda tem 12 segundos. Gostaria de usar, Gláucia? Não. Muito bom. Então, a segunda pessoa para fazer as considerações finais é a candidata Renata. Renata, você também tem 1 minuto. Boa noite a todos. Obrigado pela abertura do programa, pela participação dos internautas. Quero agradecer ao CMDCA, que tem nos ajudado muito nesse processo de escolha. É um marco histórico no nosso município e espero que em todo o Brasil. A divulgação é muito importante, que a população se conscientize em participar do processo seletivo de escolha. Não é obrigatório, mas é muito, muito, muito importante, porque nós podemos acreditar que nenhum seremos atingidos por nenhuma situação da que foi tratada aqui, mas sempre é responsabilidade da nossa população, do cidadão. Portanto, eu espero que todos tenham uma escolha consciente, que escolham os candidatos que melhor estejam preparados para representá-los. E quero pedir a todos o voto de confiança de todos vocês para que vote 14, doutora Renata Cirino, como conselheira tutelar no dia 6 de outubro. Renata, muito obrigado. O terceiro a fazer as considerações finais é o candidato Kleber. Kleber, você tem 1 minuto. Queria agradecer a Deus, primeiramente, que me fez chegar até aqui, nessa fase. Agradecer a Top TV, que nos estava colocando aí diante da cidade, diante da população. E agradecer aos meus familiares, meus amigos, meus irmãos da igreja que estão me apoiando muito mesmo. E acredito muito que se eu cheguei até aqui é porque realmente eu sou apto a ganhar essa eleição. E quero agradecer também à doutora Glória, que fez uma divulgação excelente, né, porque nunca vi tão divulgado uma campanha para o Conselho Tutelar. Então eu quero pedir para vocês que votem mesmo consciente no domingo, dia 6, 7, Kleber. Muito obrigado. Você ainda tem 14 segundos, gostaria de usar, Kleber? Obrigado a todos mesmo pelo apoio que estão nos dando. Muito obrigado. Muito bom. E a última candidata aqui fazer as considerações finais dessa noite daqui do debate é a candidata Valquíria. Eu gostaria de agradecer a todos, né, que está aí ligado com a gente, né, vendo hoje esse debate. Não poderia deixar de agradecer a doutora Glória, que tem sido brilhante, tem nos ajudado demais, mesmo em todo esse processo de escolha. A Top TV também, muito obrigada pelo espaço. Para nós é fundamental que vocês aí em casa conheçam um pouco de nós, de cada um de nós, né? A gente já trabalha há muitos anos com um adolescente, a gente tem essa vontade de entrar no Conselho Tutelar e aí como titular para poder efetivamente poder contribuir com a nossa experiência profissional, né, com a nossa experiência também pessoal para a vida de cada um. Queria agradecer em particular também meu marido, que é incrível, tem me incentivado desde o primeiro dia que eu falei que eu ia me candidatar, e aos meus amigos queridos também, que estão sempre junto, apoiando, que tem corrido desde o primeiro dia junto comigo. Muito obrigada. No dia 6 é 16, tá bom? Eu aguardo todos vocês e muito obrigada pelo espaço. Ok, muito obrigado. Quero agradecer aqui ao candidato Kleber, a candidata Renata, a candidata Gláucia e a candidata Valquíria. Também agradecer aqui a participação na direção desse programa, a doutora Glória Franco, que está fazendo isso com maestria, tá? Como alguns candidatos aqui citaram, é a primeira vez que acontece isso em Cajamar. Eleição para conselheiro já aconteceu várias vezes, mas é a primeira vez que está fazendo essa democracia. Parabéns, doutora Glória. Tá? Também queria agradecer aqui ao nosso amigo Masatoshi, que dá todo o apoio para as atitudes, aos programas aqui da Top TV On, inclusive ao debate realizado nessa semana. Tá? Nessa semana, aqui na Top TV On, nós não temos programas. A Top TV On está dedicada a semana inteira para a eleição dos conselheiros tutelar de Cajamar.
Bom, quem pode decidir o futuro do Conselho Tutelar de Cajamar é você, eleitor. Nós, da Top TV On, esperamos ter contribuído com isto, esclarecendo ideias, mostrando os candidatos frente a frente com o eleitor, aqui pela Top TV On. Sob a direção de Wagner Oliveira, produção Henri Dantas, assistência Carol Valério, imagens Evaldo Barreto. Então, no próximo domingo, bom voto para você e até amanhã com a terceira rodada de debates com outros 4 candidatos. Boa noite. Olá, eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes, no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação. Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Porunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los. E logo mais, faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor para as nossas crianças e adolescentes. Eu sou o Ricardo Benassi, diretor da construtora McLucer. Estamos aqui em Jordanésia, onde estamos lançando o empreendimento imobiliário. Apostamos muito na cidade de Cajamar, principalmente aqui no bairro de Jordanésia. A cidade mais procurada no setor logístico, isso aí atrai muitas empresas para a cidade. E atraindo empresas, com certeza gera muitos empregos. Gerando emprego, gera demanda no setor imobiliário para moradia. E aqui em Cajamar, a McLucer está construindo, posso dizer hoje, que é o melhor empreendimento de Jordanésia. Empreendimento com lazer completo, um apartamento bem dividido, são em média 50 metros quadrados, mas se você vir aqui visitar nosso apartamento decorado, você vai ver que esses 50 metros quadrados são muito bem aproveitados, a arquitetura foi muito bem definida. E eu queria convidar você para vir visitar aqui o nosso empreendimento e desfrutar daqui 36 meses de um apartamento padrão McLucer. Nossa missão é transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso.